Aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24, diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mão de homem, e nem é servido pela mão dos homens. Muito bem, leia para vocês verem. Então, muito prega falando que a pessoa que não vai na igreja, que não serve a igreja, que não vai na igreja, não é salvo. Fala que vai para o inferno. Mas está contrário desta palavra aqui, ó. Se Deus não habita em templo feito por mão de homem, ele vai condenar a pessoa que não vai lá? Hein? É a pergunta que eu faço. E se ele não habita lá e nem é servido pela mão dos homens, ele vai condenar as pessoas que não vai lá? Jesus mandou orar nas casas, nos aposentos, nos quartos, mandou orar a Deus. Não mandou ir lá no templo. Agora, quando eles fizeram comércio no templo de Deus, naquela época, Jesus falou assim, de hoje em diante, a casa do meu pai será chamada casa de oração, por todas as nações. Casa de oração não é casa de salvação, é de oração, de orar, só. E se a pessoa não vai lá, vai ser condenada? Hein? Então, se Deus não habita lá, ele não vai salvar ninguém que vai lá, não. Ele vai salvar as pessoas que obedecem a sua palavra, que guardam o seu mandamento e têm o temor de Deus. É isso aí, que o apóstolo Paulo fala depois também. Depois da minha morte, sobrevirão no mundo as coisas erradas, disse o apóstolo Paulo. Então, ele disse assim, depois da minha morte, sobrevirão a hipocrisia. A hipocrisia é o que veio, a hipocrisia veio depois da morte do apóstolo Paulo. Então, ele disse que depois da minha morte, sobrevirão a hipocrisia. Então, ele veio. Então, ele fala também que o homem ia sentar no trono, querendo ser Deus, agindo como fosse o próprio Deus, e enganar todo o povo da terra. Então, é isso que aconteceu depois da morte do apóstolo Paulo, veio a hipocrisia, veio essas igrejas que tem hoje em dia. E outra coisa que eu quero dizer, vocês prestem bem atenção no que eu vou falar. Tem mais de milhares de religião, de igreja, cada uma tem uma doutrina diferente da outra. Eu faço uma pergunta para quem vai ouvir essa mensagem. Se cada um tem uma doutrina diferente da outra, quanto Deus existe, hein? Se Deus é um só, deveria todas elas ter uma doutrina só. Mas você vai numa igreja e tem uma doutrina diferente da outra. Não aceita a doutrina da outra. Falou? Então, a salvação, depois da morte do apóstolo Paulo, não é mais pelas igrejas. Do jeito que ele falou. Que depois da minha morte sobrevirão a hipocrisia. Então, e já houve hipocrisia mesmo, depois da morte do apóstolo São Paulo. Então, aqui ele fala, que o Deus que fez o céu e a terra, e tudo que existe na terra, ele não habita em templo feito pela mão dos homens, e nem é servido pela mão dos homens. Agora você está na igreja e diz que está servindo a Deus com a sua mão, você está errado.
Então, Deus não habita, depois da morte do apóstolo Paulo, Deus não habitou mais também nos templos. Não habitou mais, não. Porque aqui Paulo não está mentindo aqui, não. Paulo está falando a verdade. Então, por isso, Paulo foi perseguido e morto. Por causa de pregar desse jeito aqui, que está escrito aqui. Porque lá o povo lá acreditava que Deus habitava no templo. Então, e mataram ele, o apóstolo Paulo. E mataram todos os apóstolos. Foram mortos. É por causa disso aí, ó. Então, é onde que eu quero fazer essa mensagem, vocês prestem bem atenção. Pra vocês verem. Então, se quem não vai na igreja vai para o inferno, então essa palavra que Paulo falou aqui não está certa. Como que vai para o inferno se Deus não habita mais lá, no templo feito pela mão dos homens? É isso aí, falou, obrigado.